Oiê! Tudo bem contigo? No vídeo de hoje eu vou te dizer quais são os 5 erros mais comuns na hora de fazer a redação da URGS. Então, se tu tá te preparando para esse vestibular, já sabe, deixa teu like aqui, te inscreve no meu canal e vem comigo! O primeiro erro é fazer a resenha de um livro. É sabido que na redação da URGS é muito importante utilizar todas as leituras que nós fazemos para chegar na defesa de um ponto de vista, ou seja, é importante colocar livros que o candidato tenha lido, filmes ou séries aos quais o candidato tenha assistido para defender um ponto de vista. Isso se chama investimento autoral, a maneira como o autor articula as ideias dele no texto com base na cultura que ele tem, com base naquele repertório sociocultural que ele lança a mão para defender um ponto de vista. Como a URGS também permite que o candidato escreva em até 50 linhas, é muito comum que as pessoas se empolguem tentando usar um livro como consistência do argumento e acabem fazendo uma resenha. Não se esqueçam, mesmo que a URGS tenha esse caráter de trazer mais o investimento do candidato enquanto autor do texto, ainda assim vocês precisam fazer um texto dissertativo argumentativo, ou seja, precisa ter a defesa de um ponto de vista na prova. Então não vale somente fazer uma pequena narrativa daquele livro. Essa pequena narrativa precisa estar a serviço de um argumento, ok? Então, cuidado de fazerem um texto somente descritivo e um texto que somente analise uma obra, ao invés de relacionar todas essas análises e essa descrição que vocês fazem da obra, relacioná-la ao argumento, à tese que vocês vão defender, ok? O segundo erro mais comum é falar com o leitor. Como a prova da URGS geralmente dialoga com temas contemporâneos e que muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia, alguns candidatos confundem a dissertação que precisa ser feita com a escrita de uma crônica, e aí acabam se empolgando na escrita e chamando o leitor para conversa no texto. Mas como eu falei, isso é característica, por exemplo, de crônica, não da redação do vestibular. Ainda não se permite que o autor do texto converse com o leitor na escrita daquela prova. Às vezes essa conversa com o leitor aparece por meio de perguntas. Você já percebeu isso no seu dia a dia? Muitos candidatos fazem essas perguntas para a banca. Entretanto, não se pode, em hipótese alguma, falar com o leitor. Por mais que a redação da URGS seja um modelo de prova que dá mais liberdade para o autor, não se pode, em hipótese alguma, falar com o leitor do texto, ou seja, chamar o leitor para a conversa e incluí-lo ali na redação. Você concorda comigo? Você pensa tal coisa? E você, o que acha sobre o estilo, por exemplo, que foi o tema de 2017, ok? Não falem com o leitor do texto. O terceiro erro mais comum na redação da URGS é aquilo que eu denominei como redação motivacional, ou seja, ao invés do candidato discutir um ponto de vista, ele escreve basicamente um texto de autoajuda para motivar a banca e incentivar a banca a fazer aquilo que ele está propondo. Por exemplo, em temas em que o candidato precisa discutir sobre individualidade e empatia, é muito comum que apareçam frases nesse sentido. Nós temos que ser mais amorosos, nós temos que respeitar os outros, nós temos que nos unir enquanto sociedade. Olha a motivação que o candidato está colocando no texto. Mas será que é com esse propósito que a banca está lendo o texto? Não. A banca está avaliando o candidato, tentando perceber qual é a qualidade da defesa de um ponto de vista. A banca não está ali para sair daquela leitura mais motivada, mais amorosa, mais unida enquanto sociedade. Vocês precisam compreender, enquanto autores do texto, qual é o propósito daquela escrita. Para a redação da URGS
mostrar que vocês têm excelente qualidade argumentativa, que vocês conseguem defender um ponto de vista, conseguem defender a tese a qual vocês se propuseram no início da redação e que também vocês conseguem dialogar com as leituras que vocês fizeram, leitura de textos e leitura de mundo, com aquele argumento ali que vocês estão discutindo. Ou seja, como eu consigo pegar todas as leituras que eu fiz de livros, todos os filmes aos quais eu assisti, todas as maratonas que eu fiz de séries na Netflix, como eu consigo pegar esse conteúdo e trazer para a redação da URGS para defender um ponto de vista. Eu não tô ali para motivar a banca, eu não tô ali para dizer que a banca precisa sair daquela leitura mais amorosa, eu não tô ali para fazer a banca chorar. Isso é um erro muito comum na redação da URGS que eu já ouvi, e inclusive em cursinhos, as pessoas dizendo que na redação da URGS a gente só tem que falar com o coração, não é mesmo? Não, não é mesmo. A gente pode falar com o coração sim, não tem problema nenhum, desde que esse falar com o coração seja defendendo um ponto de vista com qualidade. Redação da URGS não é crônica, redação da URGS não é um texto de autoajuda, um texto motivacional. Beleza? Vamos para o próximo. Outro erro mais comum na redação da URGS é não colocar título na redação. E sempre tem uma questão de: ai meu Deus, a banca não corrige prova sem título. Ai, mas a minha, a banca corrigiu. Gente, por edital da URGS, o título é obrigatório. Se vocês vão fazer um vestibular, vocês precisam seguir as normas daquele edital. Se vocês querem ir para a prova e comprovar e serem os grandes heróis de eu não coloquei título e tive a minha redação corrigida, bom, isso não é, sinceramente, um problema meu. Vocês que vão passar um ano inteiro, 2 anos, 3 anos talvez estudando para um vestibular, vão ir fazer a prova e vai chegar no dia e só não vai colocar o título por birra. E esquecer é uma coisa. Inclusive, vários fiscais do vestibular sinalizam para os candidatos quando o candidato esquece de colocar o título, porque o título é obrigatório, ok? Não é como no Enem, que o título é opcional e na verdade nem precisa. Na URGS é obrigatório e há um espaço separado das 50 linhas que vocês têm para escrever a dissertação, um espaço somente para que vocês coloquem o título. No meu vídeo sobre os 10 mandamentos da redação da URGS, que vocês podem procurar aqui no meu canal, eu explico como fazer um título para a URGS rápido, fácil e que seja criativo. Então, se vocês estão em dúvida, vão lá revisar nesse vídeo, ok? E o último erro mais comum da redação da URGS é fazer uma conclusão com proposta de intervenção. Gente, vocês não estão mais no Enem, ok? Superem o Enem. Como a prova da URGS é feita depois do Enem, as pessoas ainda vão com aquela estrutura Enem para a prova da URGS. Mas não tem proposta de intervenção na URGS, porque vocês não têm problemas para resolver. Vocês podem passar uma redação inteira falando de problema sem ter que resolver nada. Inclusive, conclusão com proposta de intervenção na URGS, do meu ponto de vista, é uma conclusão muito ruim. Você só tem que retomar os argumentos que falaram no texto. Muito simples, não arranjem problemas para vocês, ok? Bom, queridos, esses foram os 5 erros mais comuns na redação da URGS. Espero que esse conteúdo seja proveitoso para vocês e qualquer dúvida, sempre deixem aqui nos comentários que assim que possível eu respondo. Beijo!